Para a gente começar a nossa conversa agora, eu tenho 3 perguntinhas para você. Me responda mentalmente. E aí, quem aqui que está me assistindo se identifica como uma pessoa LGBTQIAPN+? Tem alguém? Segunda pergunta, você sabe o que é uma pessoa intersexual? Deu tela azul, calma, não precisa ficar em posição fetal, chorar, que a gente vai falar sobre isso também. E minha terceira perguntinha, você conhece uma pessoa não binária? Ixi, complicou? Calma, respira. Eu vou até mudar o meu coraçãozinho, já que a gente vai entrar nos nossos assuntos específicos. E agora ele ficou mais colorido. Vamos entender, antes da gente entrar e eu responder todas essas perguntinhas que eu trouxe no começo da nossa conversa, por que a gente, quando vai chegando ali perto do mês de junho, a gente fala tanto do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Você sabe? Eu vou te contar, né? Quando a gente está falando de junho especificamente, é que a gente está falando de uma data, que é 28 de junho, né? Que se refere a esse dia em 1969. E o que aconteceu em 28 de junho de 69, né? Aconteceu um fato lá nos Estados Unidos, em Nova York, que a gente conhece hoje, historicamente, como a Revolta de Stonewall. Stonewall era um bar lá nos Estados Unidos, em Nova York, que recebia a população LGBTQIAPN+. Entretanto, ser uma pessoa LGBTQIAPN+, era proibido, era um crime lá nos Estados Unidos. E haviam batidas policiais frequentes, né? As pessoas eram espancadas, eram presas quando estavam aí dentro daquele bar. Entretanto, no dia 28 de junho de 69, houve um basta. As pessoas que ali estavam falaram, chega, a gente não vai mais aceitar esse tipo de violência. E se revoltaram contra os policiais e ali ficaram na frente daquele bar fazendo um movimento de resistência durante alguns dias. No ano seguinte, em 28 de junho de 1970, acontece a primeira marcha pelos direitos civis das pessoas LGBTQIAPN+. Essa sigla nem existia na época, tá, gente? Mas é importante a gente entender, né, que acaba sendo um momento histórico para todo esse movimento atual, moderno, em relação na busca de direitos de pessoas LGBTQIAPN+, também o direito de existir, de ser quem se é, de ter dignidade e respeito, de ter empregabilidade e tantas outras coisas que a gente conversa, olha, desde 1969 e antes disso, tá? E duas pessoas que são emblemáticas desse movimento, e vale a gente trazê-las aqui, é Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera. São duas mulheres trans, né, que estiveram à frente dessa revolta, né? Para quem quiser saber mais, eu aconselho assistir um documentário que tem no Netflix, que fala sobre esse momento e sobre uma dessas personagens, que é a Marsha P. Johnson. Então, procura lá, ó, Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Vale a pena. Quando a gente fala aí, né, vocês viram falando, né, do mês de junho, mês do orgulho. E eu sei que muitas pessoas às vezes se incomodam com essa palavrinha, né? Mas como assim orgulho? É orgulho de ser LGBT? Que parada é essa, né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o contrário de orgulho? Você sabe? Já parou para pensar? Pois é, o contrário de orgulho é vergonha. Ou seja, você não ter vergonha de ser quem você é você orgulhar-se de tal. Ou seja, por isso que a gente trouxe essa palavrinha que vem muito colada aí a todo esse movimento, né? A esse mês, a essa data especificamente celebrada mundialmente. Ou seja, porque ninguém tem que ter vergonha de ser quem se é. Pelo contrário, a gente tem que ter orgulho. Por isso que a parada, por exemplo, no Brasil, né, a maior, uma das maiores que acontecem aí anualmente no mundo, é para que a gente possa ocupar as ruas, levando o que a gente é, a nossa pluralidade, com muito orgulho. Então, vista o seu orgulho sempre. Outra conversa bastante importante, antes de eu entrar aí na sigla, as camadas da sexualidade, a gente entender a diferença entre dois conceitos. E anota aí, ó, qual a diferença entre sexo e gênero? Será que são as mesmas coisas? Será que tem diferença? E aí, você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá, quando a gente está falando de sexo, a gente está falando sobre as características biológicas, anatômicas, fisiológicas de uma pessoa, né? Que determinam se ela é do sexo masculino, feminino ou então uma pessoa intersexo. Olha aí a palavrinha que eu perguntei lá no começo, né? Ou seja, em outras palavras, de maneira bastante objetiva, né, e didática,
Sexo é quando a gente está olhando aí para as características biológicas de uma pessoa. A gente está falando sobre genitália, a gente está falando sobre órgãos internos, a gente está falando sobre cromossomo e tantas outras coisas. Entretanto, o gênero é diferente. O gênero, olha aí que está escrito, né? É uma forma como as pessoas se identificam e se enxergam como homens, mulheres ou até mesmo outras identidades. O gênero está ligado às expectativas e papéis sociais que são associados a homens, mulheres e uma cultura específica. Ou seja, gente, quando a gente fala de gênero, a gente está falando sobre um traço construído socialmente. Por exemplo, uma mulher aparece grávida na sua frente, né? Uma das primeiras perguntas, e aí, é menino ou menina? Né? A resposta vai ser dada se é menino ou menina a partir da genitália dessa criança. Fato, né? E aí, se tem uma pepeca, é menina. Se tem um pipi, é menino. E aí parece que traça-se a essa criança que vai nascer o que ela pode e o que ela não pode. Ah, é pipi, tem menino, então tem que ser forte, não pode chorar, tem que ser provedor, tem que comer todo mundo, né? Enfim, e tantas outras coisas. Ah, tem pepeca, é menina, então ela tem que se comportar, ela pode ser emotiva, ela tem que ser casta, ela não pode ir para o espaço público, imagina, ela fala alto e ri alto, ela tem que ser maternal, tem que ter filho e assim por diante. Olha só, gente, são questões que não estão ligadas com a biologia, mas sim com uma construção que foi dada há muitos e muitos séculos, dizendo, né, o que pode, o que não pode, o que é ser homem e o que é ser mulher. Entretanto, a gente sabe que não é uma genitália que diz quem você é, mas o que você sente, como você se percebe dentro dessas possibilidades e que vão para além de ser um homem ou de ser uma mulher. E a gente vai entrar agora para entender mais a fundo tudo isso.